para tratar sobre esse assunto, nós temos a alegria de trazer ao palco, né, ela que é psicóloga e sempre tem feito parte desse quadro e ajudado a galera. Recebemos com muita alegria no nosso movimento a doutora Tatiana de Sá. Vem para cá. Olá, doutora. Tudo bem? Por favor, fique à vontade. Vamos se sentar, galera, também fique à vontade. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito bom estar aqui. Sempre muito bem-vinda e preparada para responder as perguntas dessa moçada. Vamos lá. Bom, se tem um relacionamento realmente sempre chama muito a atenção. Essa moçada está naquela fase de amizades, naquela fase de namoro, naquela fase de noivados, enfim. Então sempre surgem as perguntas. Antes de começar o bate-papo, eu já quero abrir perguntas para a galera, para ver o que eles têm a perguntar. Quem tem perguntas para fazer para a doutora Tatiana sobre relacionamentos, galera? Vamos lá. Vamos começar com as perguntas aqui. Nome e pergunta. Os meus pais não aceitam o namoro, devo continuar? E aí? Qual o seu nome? É Matheus. Matheus. Bom, vamos lá. A dúvida do Matheus não é somente do Matheus, mas de muitos jovens por aí, né? Quando eles se encontram frente à dificuldade de aceitação dos pais, né? Eu costumo dizer, Matheus, que é importante que você converse com os seus pais, né? Que estabeleça esse diálogo, porque por algum motivo, né, ele não aprova esse relacionamento. Então é importante que você coloque, se posicione para eles, né, no sentido de fazê-los entender também, porque muitas vezes, né, os pais eles têm essa dificuldade de aceitação, porque veja bem, às vezes é o primeiro relacionamento do jovem. Mas também para os pais é o primeiro relacionamento, né, no primeiro filho, ou seja, mas é o primeiro relacionamento dos filhos. Então eles estão cheios de dúvidas também, né, com uns medos também. Então eu acredito que o que permeia aí essa negação, de repente, dos pais é não entender o que é esse namoro, né, Matheus? Explica para os seus pais, coloca os seus sentimentos para eles, tá? E daí eu acho que você vai ter aí uma melhor concordância. Tudo bem? Pegando o gancho dessa pergunta que o Matheus fez, seria então ideal o jovem, antes de começar o namoro, ele já falar com os pais para não ter esse problema depois do namoro? Olha, eu concordo sim, pastor. Eu acho que é importante, né, já estabelecer, acho que isso é função também dos pais, né, estabelecer esse espaço para diálogo, para discussão, né, o que é um namoro, sobre paixões, porque o adolescente, o jovem, ele tem muitas dúvidas também, né. Embora os pais já tenham passado por esse momento, muitos deles não lembram, né. Então, quando o jovem também se posiciona querendo trazer os pais para essa realidade, é importante, porque aí se fala sobre os assuntos, se coloca na mesa, isso vai ficar muito mais fácil, tanto para o jovem, que tem dúvidas também, que tem não somente dúvidas, medos, né? E eu acho de extrema importância, precisa se discutir sobre relação. Maravilha. Mas perguntas, galera? Vamos lá. Nome e pergunta. Felipe, como que a gente deve começar um relacionamento? Felipe? Felipe. Tudo bem, Felipe? Você me pergunta quando que você deve começar. Como deve ser começar um relacionamento? Como deve se começar? Olha, eu diria que tem muitas formas de se começar um relacionamento. Porque o relacionamento ele é um encantamento, né? A consequência de um encantamento. O relacionamento ele pode se começar através de uma amizade, né? Porque o relacionamento ele é baseado em admiração, né? É um encantamento, é admiração, é discussão, é conversa, né? Então acho que estabelecendo sim uma amizade, estabelecendo sim, porque eu acredito que quando você já começa o relacionamento é porque você já está encantado, ou já está apaixonado, né? Então é importante sim que tenha assim uma amizade, que você conheça o outro. Para que você conheça o outro, você também tem que se conhecer. Então você tem que estar muito preparado para iniciar esse relacionamento. E aí, com toda certeza, você vai se questionar aí sobre a sua maturidade emocional, né? Porque se a gente está falando em relacionamento, a gente está falando em compromisso. Então é preciso saber se você tem aí hoje condições de manter esse relacionamento. Muito bem. Mais perguntas, galera? Mais perguntas. Tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Nome e pergunta. Meu nome é Sabrina. Eu gostaria de saber como vencer a timidez. Como vencer a timidez, doutora? Pois é, Sabrina, né? Sabrina, a timidez, né? Eu acho que assim, é um treino, né? Muitos jovens se encontram aí, né, numa posição como essas, ou são tímidos, não conseguem se expor. Eu
acho que você tem que questionar quando a sua timidez atrapalha o seu relacionamento com as outras pessoas, né? E como vencer isso? Eu acho que é uma questão de treino também, né? Precisa ver em quais momentos você se sente mais tímida, em quais momentos você se sente mais confortável também, né? Eu acho que trabalhando isso, você se conhecendo, você vai saber lidar melhor, né? Ou seja, olha, tem momentos que me deixa com muito mais vergonha, falar em público, ou seja, discutir sobre determinados assuntos, né? Impor me deixa tímida. Então, para isso, eu diria que é um processo de você se conhecer, assim você fica também mais segura, tá? A timidez, ela está correlacionada a diversas problemáticas também, tá? Não que isso seja caracterizado como um problema, né? Mas pode ser, assim, por alguns motivos, como autoestima, de repente você tem que questionar como que está a sua autoestima, né? Que te impede também, às vezes, de se expor ou de falar. Então, eu preciso entender melhor, né? O que sustenta hoje a sua timidez? Peraí, deixa eu ir pra lá para poder responder. Deixa eu ajudar aqui a... Obrigada. Como assim, a sua pergunta? Hoje você se sente tímida em alguns aspectos na sua vida? Não sei exatamente tipo, falar em público. Eu coloco a Sabrina bem nessa condição, né? Principalmente falar em público. Mas pode ter a ver também, viu, Sabrina? Desculpa te colocar assim e te expor. Mas eu acho que tem a ver também com a segurança. Então, à medida que você vai se sentindo mais segura e vai fazendo esse treino, você vai diminuindo um pouco a sua timidez. Muito bem. Só participar do Movimento Jovem Sempre, a gente para você sempre para falar, viu? Aí você vai ter essa timidez. Quem mais tem perguntas? Deixa aqui várias perguntas. Vamos lá, nome e pergunta. Meu nome é Estevam. Qual a melhor forma de você terminar um relacionamento sem machucar o próximo? Você tá pensando em acabar o relacionamento? Não, só... Tá bom. Estevam. Pois é, Estevam. Essa parte de término de relacionamento sempre é muito dolorida, né? Uma vez que você tem aí uma condição de duas pessoas se relacionando. Manda uma né? mensagem assim, acabou. Não é tão simples assim, né? Sem machucar o outro. Eu acho que a preocupação do Estevão já é, né, legítima, sem machucar o outro, né? Um dos dois pode ser que saiam sim machucados, tá? A máxima de tudo é indiscutível, né? Ou seja, conversar, dialogar, explicar quais são os motivos pelo qual você está terminando esse relacionamento. Porque eu acho que também o contrário é muito negativo. Você postergar uma coisa, sabendo que você não está de acordo. Falso, né? Pois é, né? Você não vai ter um relacionamento feliz. Então, a melhor forma, né, por mais que seja um momento doloroso, Estevam, é que você dialogue, converse, explique para a pessoa por quais motivos, né, você quer terminar esse relacionamento. Agora, você não pode esperar que essa pessoa não saia magoada, né? Você não tem esse controle emocional Não da dá outra pra namorar parte. alguém ou ter amizade com alguém, não quer ter amizade com a gente. A Bíblia mesmo diz, andarão dois juntos se não tiver de mútuo acordo. Quem mais? Vamos lá. Tem perguntas, nome e pergunta. Matheus, como lidar num sentimento que você não é correspondido? Boa, Matheus. Vamos lá. Eu acho que os jovens, os Mateus aqui. Como lidar com esse sentimento no qual você não é correspondido, tá? Você sabe se realmente você não é correspondido ou isso é só uma dedução? Peraí, vamos lá. Não, você não é mesmo correspondido. Você gosta, só que a pessoa, tipo, você quer uma coisa séria, só que a pessoa quer ser seu amigo. Tá, então vamos lá. Só que Você não tem certeza. É um achismo, né? Eu acho, né? Tá certo, Matheus. Olha só, nessa relação, né, a gente tá falando aí, acabou de falar com o Estevão do término da relação, e ele tá falando de uma forma de que entende que ele não é correspondido. Como lidar com essa angústia, né? Eu costumo dizer que a angústia, ela se dissolve em palavras. Mais uma vez eu vou falar de colocar aí, né, de sempre estabelecer um diálogo com essa pessoa, né? E, infelizmente, nem sempre a gente é correspondido, né? O importante disso é que você reinvista em você, se conheça. Muitas vezes,
Quando a gente está falando aqui em relacionamento, ou em encantamento, ou em paixão, depois a gente vai começar a falar de amor também, né? É importante entender aí cada sentimento, porque às vezes na paixão a gente idealiza, a gente faz uma projeção, né? Não necessariamente, eu quero dizer, Mateus, né? Que essa pessoa ela não seria certa para você, e porque que, olha, não vou fazer nenhum juízo nesse sentido, mas eu acho que a primeira você se questionar, você se conhece bem, o que fez com que você se apaixonasse ou gostasse dessa pessoa e simplesmente ela não deu nenhum indício, né, que realmente tinha a mesma empatia por você, né, ou a mesma simpatia por você. Então, claro, tem respostas que a gente dirige melhor. É claro que eu preciso entender muito bem o contexto. Mas para esse caso, eu diria para você voltar para você. O que fez? O que suscitou em você esse desejo, essa vontade, né, esse encantamento por essa pessoa? Assim você vai se entender melhor e se entendendo melhor, você vai ter um melhor repertório para a escolha da pessoa que você quer se relacionar. Muito bem. Vamos ter mais uma pergunta. Vamos lá. Vai ser a última. Meu tempo está passando. Nome, vamos lá. Meu nome é Matheus. Qual a melhor forma de manter um relacionamento bem com a pessoa e principalmente com Deus? E aí, doutor? Matheus dominou hoje aqui no Movimento Jovem. Olha só, mais uma vez, Matheus, qual a melhor forma, né? Augusto Cury, né, que é das referências que a gente tem aí, fala que a gente precisa irrigar o cérebro com flores, né? Então, para que a gente mantenha um relacionamento em harmonia, para que a gente mantenha um relacionamento aí aberto a discussões, é preciso cumplicidade, é preciso empatia, você se colocar no lugar do outro, é preciso respeito à individualidade também é de extrema importância, né? E que haja sempre essa troca. Relacionamento nada mais é do que uma troca, né? É um momento no qual você tem sonhos em comum com essa outra pessoa. Então, quanto mais próximas e alinhadas vocês estiverem com os mesmos objetivos, né? Mais chances de dar certo tem esse relacionamento, tá? Então, é preciso que você entenda algumas diretrizes aí, né? Sempre dialogar, sempre respeitar o outro, se colocar no lugar do outro, entender as necessidades do outro e ver se está consonante com as suas necessidades também. No trânsito eu digo o seguinte, meu amigo, no trânsito tem o sinal verde, amarelo e vermelho, né? No verde você passa, no amarelo você abre o olho e no vermelho você para, tá? Bom, doutora, obrigado pela presença, estar conosco, foi maravilhoso esse bate-papo. Vamos deixar o telefone de contato, vamos deixar as mídias sociais, e-mails. Tá joia. Olha, já convido a todos aqui a enviarem também perguntas por tatiane.sapc@gmail.com ou entre em contato também com a produção para enviar perguntas aí a respeito de relacionamentos. Agradeço a participação de todos. Obrigada, pastor. Sabe que nem vamos estar juntos de novo. Estaremos. Obrigado, doutora. Receba o carinho da galera. Bom, pessoal, vamos para um breve break. A gente já volta daqui a pouquinho. Tem mais Movimento Jovem para você. Rapidinho, não sai daí.